Olha que pergunta interessante. Olha que pergunta interessante. Está em Mateus 27, 52 e 53. Os santos ressuscitaram dos sepulcros. Como é que se explica isso aí? Como é que se explica esse negócio aí? No final do ministério de Jesus, há 2000 anos atrás, a Bíblia está dizendo claramente aqui que os santos ressuscitaram dos sepulcros, das sepulturas. E agora, como é que nós vamos explicar isso aí? Mas por que esta pergunta é feita? Por que ela está sendo feita? Olha o que diz lá em Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Certo? E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Agora, muito interessante, meus irmãos, porque no sexto selo, quando o profeta está pregando o sexto selo, ele vai para Daniel 12 e ele diz para nós que os santos do Velho Testamento só ressuscitam no final dos 3 anos e meio. E aqui estes santos que estão aparecendo ressuscitando são os santos do Velho Testamento. Então, como que fica esse negócio? Está dizendo que eles ressuscitaram e ainda por cima está dizendo que saíram dos sepulcros. E agora, aqui em Daniel 12, a Bíblia diz assim, ó, todo aquele que for achado escrito no livro, não é isso que diz lá? Todo aquele que for achado escrito no livro, olha aqui, ó, vamos ler lá para vocês verem, Daniel 12. Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Era Gabriel falando com Daniel. Então era um judeu, ouvindo as palavras de Gabriel, o arcanjo, a respeito dele e o seu povo. E naquele tempo se levantará Miguel. O profeta diz, naquele tempo é o período da tribulação. Na mensagem, o sexto selo, parágrafo 273. O profeta diz, este é o final do período da tribulação. Inclusive, lá no final do capítulo diz assim que Daniel descansaria na sua porção até aquele tempo. E o profeta ainda chama atenção e diz, no final do período da tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo? O período da tribulação. Que período é esse? Os 3 anos e meio de tribulação sobre a terra. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então todo o povo de Daniel, todos os judeus que compõem o povo de Daniel, eles serão, que diz aqui, ó, serão livrados, o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E olha o que diz a seguir. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então está claramente mostrando que estes santos do Velho Testamento ressuscitam no final da tribulação. Inclusive Daniel. Mas a Bíblia disse, lá em Mateus 27, que eles já ressuscitaram. Porque diz que os santos levantaram dos sepulcros, foram ressuscitados dos sepulcros. Diz assim, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está mais claro do que a luz que está brilhando aqui, acesa. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você está vendo aí, meu irmão? E agora, como é que nós vamos encaixar este pensamento? Já houve uma ressurreição, mas eles ainda têm que ressuscitar. Muito importante para nós entendermos esses 1000 anos que nós estamos falando sobre a terra. Já houve uma ressurreição desses santos, mas eles ainda têm que ressuscitar. Do que se trata isso? Bom, primeiramente, nós vamos entender, nós temos que voltar um pouquinho aqui na lição, quando o salmista Davi estava profetizando no Espírito a respeito de Jesus, o Messias, que viria, e ele disse o seguinte em Salmos 16, pois não deixarás a minha alma no inferno, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Duas coisas. A alma dele não ficaria no Sheol ou
e também que o seu corpo não veria a corrupção. Muito bem. Antes de nós continuarmos, vou usar meu quadro aqui para escrever isso aqui, para vocês. Deixa eu escrever algo para vocês aqui. Nós temos a Bíblia falando do inferno e da morte. A alma dele não seria deixada no inferno e o teu santo não veria a corrupção. Você está falando do corpo. Muito bem, agora presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, e eu já vou ler a citação para vocês, e nós já vamos entrar na Bíblia para provar pela Bíblia o que nós estamos falando. Esta palavra inferno na Bíblia, são duas palavras. É uma palavra usada no Velho Testamento, mas quando ela é traduzida no grego, no Novo Testamento, é outra palavra, mas está falando da mesma coisa. A palavra que aparece inferno, na nossa Bíblia em português, toda vez que aparece inferno, 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 a palavra original lá, no Velho Testamento, é Hades. É essa palavra aqui, ó. Essa palavra está em hebraico. Está em hebraico e significa o quê? Traduzido para o hebraico. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia não é um livro para ser entendido com o nosso conhecimento. É uma linguagem própria. A Bíblia revela-se a si mesmo. Então, o Hades, no hebraico, significa sepulcro. O Hades significa sepulcro. Agora, quando você vai no Novo Testamento, ou até mesmo ou na Bíblia, você vai encontrar em algumas passagens, no Novo Testamento, mais especificamente, você vai encontrar a palavra Sheol. Eu acredito que esta aqui eu inverti. Esta aqui está em grego e esta aqui está em hebraico. Tá ok? Hades está é a palavra grega, e a hebraica é essa aqui, ó, Sheol. Certo? Tá, mas o que significa Sheol, então? No hebraico. Sheol significa sepulcro. Sepulcro. Tá vendo aí? O que significa Hades? Sepulcro. O que significa Sheol? Sepulcro. É a mesma palavra, só que está em grego e hebraico. Mas o que significa? Quando nós vemos essa palavra na nossa tradução, em ambos os lugares, você vai ver a palavra inferno. Está vendo aí? A palavra inferno. Mas a palavra original é Hades ou Sheol. Não queremos discutir muito sobre hebraico e grego, não é isso que eu quero entrar na discussão aqui. Mas na simplicidade da coisa. Tá, o que significa então o inferno para nós, que está na nossa Bíblia? Significa sepulcro. Mas espera aí, gente, mas que coisa esquisita. A Bíblia está dizendo que a alma dele não seria deixada no sepulcro e que também o seu corpo não seria deixado no sepulcro? Exato, são dois sepulcros. São dois tipos de sepultura. Então, quando diz que os santos saíram dos sepulcros, da sepultura, você tem que entender qual das sepulturas que eles saíram. Porque são duas sepulturas. Tanto o inferno é uma sepultura, quanto a sepultura física, o cemitério, também é um sepulcro. Certo? E Jesus venceu os dois. Jesus pegou as chaves dos dois. Ele pegou a chave do sepulcro lá embaixo e ele pegou a chave do sepulcro aqui em cima. Ele saiu do sepulcro aqui em cima e ele saiu do sepulcro lá embaixo. Entendeu? Agora, a questão é, quando ele tira os santos do sepulcro lá embaixo, os corpos dos santos do sepulcro aqui de cima permaneceram. Ainda permaneceram nas sepulturas. Entendeu? Agora, Jesus, não, Senhor. Ele saiu do sepulcro lá embaixo e ele saiu do sepulcro aqui em cima. São dois sepulcros que nós estamos falando. Por isso que é uma linguagem bíblica. Em Mateus 27, está dizendo que muitos dos corpos saíram dos sepulcros. Saíram daqueles cativeiros lá embaixo, que eles não conseguiam sair deles. Daqueles corpos velhos, não é? Que ainda não haviam sido revestidos do poder da palavra perfeita. Jesus apresentando o seu próprio sangue. Muito bem, vamos dar uma pincelada sobre isso aqui,
porque é importante para nós chegarmos em algo aqui. Ó. Vamos lá. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando os santos apareceram, de acordo com as Escrituras, apareceram na cidade santa, Jerusalém, o corpo que eles estavam, que tipo de corpo que era? Era um corpo físico ou um corpo teofânico? Entendeu? Era um corpo físico ou um corpo teofânico? Bom, claro, a Bíblia mostra para nós claramente que era um corpo teofânico. Eles apareciam, desapareciam, não é? E foram levados para a presença de Deus, saindo do paraíso, indo para a presença de Deus. Então, quer dizer, estes sepulcros onde eles estavam presos lá embaixo, estes sepulcros, está falando de um sepulcro espiritual, para corpos espirituais, para teofanias. Não está falando do corpo físico deles. Vamos lá, vamos dar mais uma pincelada. Ó. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Sheol, no Velho Testamento, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui está em Salmos 16. Olha também em Salmos 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. A minha alma do poder da sepultura, do Sheol, é a palavra original aqui. Pois me receberá. Também, Salmos 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Qual homem que vive aqui na terra e não morre, que não vê a morte? O salmista está perguntando. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Está falando da alma. Está vendo? E está aplicando a sepultura para a alma. Entendeu? Não a sepultura para o corpo. Ele está falando da alma do homem, não do corpo físico do homem. Vamos simplificar a questão. Existe um sepulcro para almas e existe um sepulcro para corpos físicos. Existe um sepulcro para corpos espirituais e existe um sepulcro para corpos físicos. Você fala, mas será que é isso mesmo, Mobile? Sim, é exatamente isso aí. São sepulturas. Lá está uma tumba ou tumbas, todas ocupadas lá na região dos perdidos. São sepulcros, estão mortos, não conseguem sair de lá, não é? Estão presos lá embaixo, em cadeias de escuridão eternas, diz Pedro, na segunda carta de Pedro, em cadeias de escuridão eterna, esperando até o dia do juízo, o trono branco. Quando eles serão levantados, aquelas cadeias serão soltas e eles levantam para serem julgados na presença de Deus. Muito bem, vamos lá. Tem mais aqui. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus também. Salmos 9, verso 17. Então nós estamos vendo claramente esses dois tipos de sepulcros aí, não é? Dois tipos de sepulcros. Entendemos isso aí? O Hades ou o Sheol, que é a mesma coisa, um está no hebraico, um está no grego, significa sepulcro. Mas esse sepulcro não é o do corpo físico, não. Espero que você esteja entendendo. Aí depois disso ainda tem o sepulcro do corpo físico, que é aquele que era de José de Arimateia e foi colocado o corpo de Jesus lá. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a sua teofania, seu corpo espiritual, desceu lá naquele cemitério lá embaixo. Era um grande cemitério espiritual. E estava todo mundo preso lá embaixo. Tanto os santos do Velho Testamento, quanto aqueles que não creram na promessa do Messias que veio através dos mensageiros, os heróis da fé no Velho Testamento. Estava todo mundo lá embaixo, neste grande cemitério, não é? Mas lá desce o poderoso conquistador e ele arrebenta os cadeados das celas dos santos, não é? E ele tira ele daqueles sepulcros, não é? Você lembra que Jesus disse para os fariseus? Sepulcros caiados. Dentro desse corpo humano aí, esse sepulcro, onde você vai quando tombar esse corpo, já está aí dentro. Entendeu? Ele diz sepulcros caiados, foi o que Jesus chamou eles. Vós sois sepulcros
caiados. Em outras palavras, ali dentro, o ser que estava dentro daquele fariseu, o corpo espiritual, ou a representação dele, era que já estava presa lá embaixo. Ele não tinha solução para ele. Antes dele chegar lá, já estava preso em cadeias eternas. Por quê? Porque rejeitou a mensagem, rejeitou a verdade. Então, quer dizer, tem um grupo deles que está lá embaixo, desses homens presos em cadeias lá embaixo, em sepulcros lá embaixo, mas tem um grande número deles que está caminhando aqui na terra. E dentro deles é o mesmo sepulcro que tem lá embaixo. Que coisa terrível, hein? O que é isso que estamos falando? Almas que estão em prisão hoje. Agora. Almas que estão em prisão agora. Estão caminhando na terra, mas o ser que está dentro deles, meus irmãos, estão em cadeias eternas e não podem se livrar. Cadeias da homossexualidade, cadeias da prostituição, cadeias da mentira, cadeias da cobiça, cadeias da morte, cadeias de doença, não é? E assim por diante. 2 tipos de sepulcros. Você vai ver aqui em Apocalipse capítulo 1, Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra lá é Hades. Lá, Hades. Eu tenho as chaves da morte física. E eu tenho as chaves do Hades, o sepulcro lá embaixo. Em outras palavras, eu arrebentei o sepulcro lá embaixo e eu arrebentei. Lembra que tinha um selo romano no sepulcro aqui de cima? Ele rolou a pedra. Ele arrebentou o selo. E lá embaixo ele também arrebentou o selo, do qual ninguém conseguia se livrar. Este é o nosso poderoso conquistador. Agora, quando Jesus vem no final do seu ministério, há 2000 anos atrás, a primeira parte da ressurreição, a primeira parte, vamos dizer assim, ou a entrada da ressurreição, ele deu para os santos do Velho Testamento. Ele deu a metade da ressurreição para eles. Porque a Bíblia usa o termo ressuscitar tanto para aqueles que saem daquele lugar, que não ficam naquele lugar, tanto para aqueles que saem dos sepulcros aqui em cima. Entendeu? Mas uma ressurreição completa é só quando você sai não só do sepulcro lá embaixo, mas do sepulcro aqui em cima. Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo. O que os santos do Novo Testamento estão esperando? Eles estão esperando que os seus corpos físicos sejam entregues aqui embaixo. Isto é, que eles recebam corpos glorificados, porque os seus corpos teofânicos, espirituais, não estão presos no inferno, não estão presos no Hades, não estão presos no paraíso, que foi extinto, mas estão na presença de Deus. Olha o que o profeta diz na mensagem, Perguntas e Respostas, número 2, dia 3 de janeiro de 54, parágrafo 35. Agora, houve um tempo que o povo não ia à presença de Deus, quando eles morriam, os justificados. Ele está falando dos santos. Isso foi no Velho Testamento. Eles iam para um paraíso e lá as almas dos justos esperavam no paraíso. Mas o paraíso era um lugar onde Deus mantinha as almas lá, como que se fosse uma terra de sonhos. Até que o sangue de Jesus Cristo foi derramado, pois o sangue de touros e bodes não conseguia tirar o pecado, só cobria o pecado. Mas o sangue de Jesus tira o pecado. Perguntas e Respostas, número 2, dia 3 de janeiro de 54. Eu estou enfatizando muito bem aqui, meus irmãos. Estou enfatizando muito bem aqui para nós podermos provar que os santos do Velho Testamento não estão glorificados. Ninguém está glorificado, exceto Jesus. Jesus é o único que foi glorificado. Jesus é o único que entrou no terceiro átrio. Lá no céu tem 3 átrios. E o único que entrou no terceiro átrio, Paulo não entrou lá, William Branham não entrou lá, João não entrou lá, ninguém entrou naquele lugar. Este é o lugar que os santos, que estão na 6ª dimensão, no 2º átrio, estão esperando para poder entrar lá. Porque a promessa é que nós se assentaríamos com ele onde ele se assentou. Que nós receberíamos a vitória que ele recebeu. Vamos lá, vamos com calma. Olha aqui, ó. Olha o que o profeta diz na mensagem Meu Novo Ministério, 15 de novembro de 59, parágrafo 29. E uma vez, quando eu comecei a pregar aqui no tabernáculo, muitos anos atrás, eu me deparava com a palavra inferno.
E eu checava a referência dela muitas vezes e ela se referia ao Hades, que no grego significa o sepulcro. Olha o profeta falando aqui. Significa o sepulcro, no grego. Eu não sabia o que dizer, porque eu não quero ser responsável pelas almas dos homens no dia do juízo. Então eu busquei e descobri, até que eu descobri qual era a verdade. Está vendo o profeta dizendo aqui que a palavra inferno, quando ele buscava a referência, o original, ele via que a palavra Hades quer dizer sepulcro. E ele disse, mas que coisa esquisita. Como é que explica um negócio desse? Até que Deus veio e revelou para ele o que significava. Que é esta revelação que nós queremos ter nesta noite. Não é? Olha, vamos ver aqui. Ó. Aqui está. Ó. Agora ele está falando, está provando este ponto na mensagem Perguntas e Respostas, dia 10 de outubro de 57, no parágrafo 412. Olha, sim, notem. Agora, meu amigo testemunha de Jeová, eu gostaria de te perguntar isso aqui, ó. Tá vendo? Se o inferno, o Hades, o Sheol, como você quiser chamar, se ele acaba na sepultura, isto é, quando alguém morre, porque os testemunhas de Jeová dizem que isso tudo cessa quando a pessoa morre. O profeta diz, mas se isso é verdade, se uma pessoa morre, então agora não existe mais o Hades, o Sheol. Ele diz assim, ó. Então por que diz assim, ó, eu não deixarei minha alma no inferno e nem deixarei que teu santo veja corrupção? E aí, como que fica? O profeta perguntando. E aí, como que fica? Está falando de duas coisas. Não está falando de uma coisa só. Não está falando da morte física só. Não está falando de uma ressurreição física só. Está falando de uma ressurreição espiritual também. Aí ele diz, aqui estava seu corpo na sepultura, né? Seu corpo físico, e sua alma estava lá no inferno, pregando, vivo. E aí, como que fica? Ele estava na sua teofania. A sua alma estava lá embaixo com aquelas pessoas que também estavam em teofanias. Está vendo? Jesus foi em forma teofânica para pregar para um bando de pessoas em formas teofânicas. Só que essas teofanias não conseguiam sair lá de baixo. Era um sepulcro. Estavam presas. Aqueles que não aceitaram a mensagem nos dias da longanimidade de Noé, Jesus passou por lá também, sim, para dar um testemunho para eles de que ele era a semente da mulher prometida, não é? Mas os santos estavam aguardando em uma seção daquele lugar, chamado paraíso, até que ele fosse lá para tirar eles de lá, porque ele é o poderoso conquistador. Ele é o nosso parente redentor, tanto naquela sepultura, quanto nesta sepultura aqui em cima. Ninguém tinha o poder de fazer isso, mas ele conquistou para nós, não é? E ele diz, em outras palavras, ele bateu na porta e quando a porta se abriu e todas aquelas almas vieram e ele disse, eu sou a semente da mulher, eu sou aquele que Enoque aqui falou, lá no paraíso, no outro lugar. Ele disse, olha, nunca perca esses três lugares, o lugar do ímpio, o lugar do justo e o próprio inferno. Porque na mensagem, o sepultamento, o profeta mostra que neste mesmo lugar onde estão os perdidos, que é estes sepulcros, que é o Hades, que é o Sheol, ele tem uma profundidade. A primeira coisa são os demônios, no meio fica as almas dos perdidos, e se você for mais para o fundo dele, lá está Satanás, Lúcifer, assentado no seu trono. Entendeu? Então ele falou, não perca esses lugares. Lá, é por isso que nós falamos do céu, meus irmãos, tem 3 lugares lá no céu. Tem 3 lugares, tem 3 átrios, tem 3 esferas no que nós chamamos de céu. Lá tem o primeiro átrio, o segundo átrio e o terceiro átrio. O inferno também tem a mesma coisa. Lá tem onde estão os demônios, lá tem onde estão as almas dos perdidos e lá está o próprio trono de Satanás. Já passamos por essas lições, não é? Ele disse, olha, quando ele morreu, ele foi primeiro e pregou as almas que estavam em prisão e testemunhou que ele era a semente da mulher. Ele era aquele que Enoque viu vindo com milhares de seus santos. Ele teve que testemunhar as escrituras que haviam sido pregadas por Noé e por Enoque, pelos justos, de que ele era aquele. Tudo teve que reconhecer. Então ele desce ao inferno e recebe as chaves da morte e do inferno do diabo. A primeira coisa que Jesus conquistou, meus amigos,
a primeira coisa que Jesus conquistou foi o sepulcro de baixo. E depois ele conquistou o sepulcro de cima, mostrando qual era a trajetória dos santos durante as 7 eras. Eles conquistaram os sepulcros de baixo. Quando eles morreram, foram direto à presença de Deus. Não ficaram presos lá embaixo. Mas esse grupo da era final, meus irmãos, a nossa missão não é só conquistar os sepulcros de baixo, mas é conquistar os sepulcros de cima. E esse material aqui, meu irmão, ele é tão corrupto quanto os corpos dos santos que tombaram e estão nas sepulturas. É tão corrupto quanto. Isso aqui, se Deus não fizer algo com esse corpo aqui, ele vai para o mesmo lugar. Mas graças a Deus que nesta era, Deus deu o poder para nós de vencermos a morte neste sepulcro aqui de cima, nesta carne pecaminosa aqui de cima. E seremos revestidos da imortalidade. Vamos cavar um pouquinho mais profundamente aqui. Então ele desce ao inferno, recebe as chaves da morte do inferno, do diabo. Sobe até o paraíso e traz Abraão, Isaque, Jacó e os justos e ressuscita eles. E eles saíram dos sepulcros e entraram na cidade e apareceram as pessoas na rua. Aleluia! Aí está você, Mateus 27. Agora, mas seu corpo, enquanto sua alma estava aqui, testemunhando aos perdidos, aqui embaixo, tirando as chaves do diabo e voltando e trazendo Abraão, Isaque, a sua alma estava lá embaixo fazendo aquilo e o seu corpo ainda estava na sepultura. Está vendo aí? 2 coisas, 2 sepulturas. O Hades é uma sepultura e o cemitério onde é colocado o corpo físico também é uma sepultura. Aí que está, linguagem bíblica. E nós já vamos provar para vocês aqui, porque eu creio que Deus está nos guiando aqui para nós entendermos mais. Irmãos, você tem que ter é o seguinte, deixa eu falar algo para vocês aqui. Irmão, você tem que ter expectativa. Deus é infinito. Deus trabalha por medidas. Deus trabalha de uma maneira que ele é inesgotável, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de bênçãos, de libertação, de cura, de tudo. E, irmão, o que nós vimos até agora, talvez isso aqui não tem nem como contabilizar em porcentagem o que isso significa na economia de Deus, o que Deus tem reservado para nós. Nós temos que ter uma expectativa, porque, olha, são 3 coisas que a igreja do Deus vivo tem que ter. O amor, a fé e a esperança. Não é isso? Amor, fé e esperança. Esperança não existe sem expectativa. Expectativa não existe sem você crer, sem você ter fé que aquilo vai acontecer. Mas o que é que traz a esperança para você? Quando as promessas de Deus se tornam reais para você. Quando essas coisas se tornam reais para você. Ah, meu irmão, ultimamente nós passamos por isso. Eu estive com os irmãos do Canadá e nós passamos e muitas coisas saíram. Se Deus me ajudar, nós vamos entrar um pouquinho na nossa lição. Estamos falando da vara do juízo de Deus. Mas antes de chegar lá, nós temos que ter certeza que nós estamos acertando no alvo aqui. Nós temos que entender isso. Olha, o Hades é um sepulcro. A sepultura do cemitério também é um sepulcro, mas não é o Hades. Na Bíblia, é chamado de o inferno e a morte. Entendeu? As chaves do inferno, do Hades, e as chaves do cemitério, para sair do cemitério. Como é que esse corpo volta para os santos que perderam esses corpos durante as eras? Ora, Jesus tem essa revelação. Como dizia o irmão Tiago, mandou umas citações para mim, ele mostrou o profeta dizendo que chave na Bíblia quer dizer revelação. Lembra quando ele disse para Pedro, as chaves do reino? Aí o profeta disse, em outras palavras, a revelação do reino. E qual era a revelação do reino? Ali aparecia como uma chave, mas a revelação é batizar em nome de Jesus. A chave que Jesus deu para ele era a revelação do batismo em nome de Jesus. Não é uma chave, como a Igreja Católica tenta desenhar no seu brasão de armas. Uma chave grandona, coisa mais linda. Serve para nada. Só serve para mandar o povo para o inferno. Só para isso. Mas a chave que o primeiro homem, que Jesus deu a comissão para ele, Pedro, que eles alegam ser o primeiro papa, a chave verdadeira, irmão, essa chave arranca qualquer pessoa do sepulcro lá de baixo. Ah, meu irmão, olha, essa chave está na tua mão. Você tem poder para arrancar as pessoas dos sepulcros denominacionais.
Irmão, lá embaixo é um lugar onde as pessoas não conseguem vir na presença de Deus, não é verdade? Da palavra. Eles não conseguem chegar na presença da palavra. Eles não conseguem receber nada da palavra. E aqui em cima, adivinha, o mesmo sepulcro que tem lá embaixo está aqui em cima. E o sepulcro aqui em cima, sabe qual que é o nome do sepulcro? Denominações, igrejas. Igreja católica, meu irmão, a Bíblia não diz que ela se tornou morada de todo espírito imundo? Um sepulcro. E Jesus disse, olha, quais eram os sepulcros que andavam aqui em cima aprisionando? E Jesus disse assim, sepulcros caiados, cheios de ossos de homens, plural. Meu irmão, quem é que prende o povo aqui em cima? O poder denominacional. Quem é que prende o povo aqui em cima? As igrejas, as denominações. O mesmo poder, as cadeias de escuridão que tem lá embaixo, está aqui em cima, as cadeias de escuridão aqui em cima. Sistema organizado denominacional. Graças a Deus que nós saímos dela. Saia dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Que pragas são essas? Prisão. Aprisionar as pessoas. Da onde que está vindo essa nojeira do homossexualismo? Da onde que está vindo tanta sujeira, tanta corrupção? Da onde que vem isso, meus irmãos? Está vindo de algum lugar. Tem que vir de algum lugar. Quem é que está aprisionando o povo com isso? Quem é que aprisiona o povo com as novelas? Quem é que aprisiona o povo com Hollywood? Quem é que aprisiona o povo com as modas? Leia em Apocalipse 17, 18, e você vai ver que é uma grande igreja e as suas filhas, igrejas. Estão trazendo o caos para o mundo inteiro, não é? E elas são as verdadeiras culpadas. Mas forte é o Senhor que julga. E Ele virá, e Ele está aqui para vingar o que elas têm feito para o povo. Não é verdade? Olha lá, vamos continuar aqui. Muito bem. Eu li Perguntas e Respostas dia 10 de outubro de 57. Ou dia 2 de outubro de 57, aliás, a partir do parágrafo 412, ele fala. Muito bem. Agora, o que eu acabei de dizer para vocês? Hades, Sheol, inferno, sepulcro. Está falando tudo da mesma coisa. Deixa eu repetir para vocês. Hades, Sheol, inferno, sepultura, sepulcro, está falando tudo a mesma coisa. São termos diferentes para falar da mesma coisa. Mas não vá confundir a sepultura do cemitério. Como que é? O Jardim da Boa Esperança, coloca uns nomes maravilhosos nos cemitérios aí. Não é esse que eu estou falando, não. É um outro lá embaixo. É outro lá embaixo que reflete aqui em cima. E tem nomes maravilhosos também, irmãos. Não é Jardim da Esperança, Jardim da Saudade. Aqui em cima tem nomes mais bonitos ainda. Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja dos Santos de Deus dos Últimos Dias. Que nomes lindos, maravilhosos. Mas o que tem lá dentro? Cheio de ossos de homens mortos. Irmão, sabe o que eu lembro? No começo da mensagem, era fuzil para tudo quanto é lado em cima dessa grande igreja meretriz. Chegou a hora de nós voltarmos a mostrar quem esta mulher é e quem são as suas filhas, quem são as suas meretrizes. Está causando todo este caos que vocês estão vendo aí fora. Por quê? Não vai pensar que é uma capela, não, irmãos. É uma capelinha, uma igreja, ou o Templo de Salomão lá em São Paulo. Não é nada a ver com isso, meus irmãos. É o Espírito que está dominando as pessoas. Você está entendendo? É tudo é tudo um grupo só de pessoas. É tudo um grupo só, é um reino só, é um império só, é o império babilônico e a confusão de suas línguas. Qual é a confusão de línguas? Metodista, eu sou metodista, eu falo a língua metodista. Eu sou batista, eu falo a língua batista. Eu sou presbiteriano, eu falo a língua presbiteriana. Uma confusão de línguas. Mas quem é que está lá dentro? Tudo babilônicos. Todos fazem parte da mesma doutrina pagã babilônica. Idolatrando deuses, adorando ao próprio Satanás. Você diz, isso é muito forte, irmão Neville. Não é muito forte, não.
Você é fraco demais ainda. A Bíblia diz que o Deus desta era maligna é Satanás, adorado por todos que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não é? E não sabem. Por que não sabem, meus irmãos? Porque eles não tiveram amor em conhecer a verdade e Deus os entregou ao Espírito, Deus os entregou a crerem na mentira. E sabe de uma coisa, irmãos? A fé que esse povo tem é genuína, é original, é real. Eles não estão fingindo, não. Eles creem de todo o coração. De todo o coração, crendo numa mentira. Mas por que, irmãos? Por que eles creem? Porque a Bíblia diz, Deus os entregou para crerem na mentira. E vão lá e adoram a quem? Não é Deus que eles estão adorando. Quem é que eles vão adorar? Satanás. Não é isso que, segundo Tessalonicenses diz? Adorarão a Satanás, que se assenta no templo de Deus. Meus irmãos, sabe qual que era o templo de Deus? No começo dessa era aqui, sabe qual que era o templo de Deus? O templo de Deus era as denominações. Era onde Deus estava passando. É onde Deus estava assentado. Mas, de repente, Deus não está assentado mais lá. Deus é visto batendo na porta, tentando entrar novamente. Pelo lado de fora, tentando entrar. E sabe quem é que está lá dentro, ceando com eles, festando com eles, e se pintou de Messias, não é? Se pintou igualzinho de Messias, mas é o Messias que as pessoas imaginavam. É o Messias que as pessoas tinham em mente. O Messias bondoso, que ama, como disse esses líderes, que Deus que Deus não é contra os homossexuais, que Jesus nunca foi contra os homossexuais. Meu amigo, Jesus é a palavra. A palavra abomina. A palavra, Deus, desceu em Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade por causa dos homossexuais. Por causa não só por causa deles, viu, irmãos? Não é só por causa deles. Por causa da imoralidade das mulheres. Sim, Senhor. Sabe o que nós vimos agora que está acontecendo nos Estados Unidos? Deixa eu falar isso aqui para vocês, irmãos. Sabe o que acontece? Foi passada uma lei nos Estados Unidos e agora é legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí tinha uma senhora, que é de uma certa igreja, e ela viu na Bíblia que Deus é contra isso. E ela disse, eu não faço. E ela não fez. E esse casal de... Não é casal, né? Esses dois homossexuais voltaram lá. E o que acontece? Não fizeram, da mesma maneira. E como ela era responsável por aquele cartório, nenhum fez. E eles continuaram a colocar pressão. Sabe o que eles falaram? Olha a astúcia do diabo. Olha a astúcia de Satanás. Saiu nas notícias. Eu estava lendo. A notícia dizia assim, esta mulher, que não quer fazer casamento. Onde é que o diabo vai pegar as pessoas? Que não quer fazer o casamento. Pois ela diz que na Bíblia, na sua crença, Deus é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas a mesma Bíblia fala que uma pessoa divorciada não deveria se casar de novo. E ela é divorciada 3 vezes. Você está vendo a astúcia de Satanás? É por isso que não vai escapar mesmo, irmão. Se você não tiver o selo de Deus, se você não crer, e obedecer toda a palavra de Deus, o diabo vai te pegar mesmo. E aí, eles dizem, que hipocrisia que é essa? Uma parte você diz e a outra parte. Porque o diabo conhece a Bíblia, meus irmãos. O diabo conhece. Eu disse, que hipocrisia é essa? Você não quer casar porque diz que a Bíblia é contra, mas a Bíblia eles disseram assim, Jesus falou mais contra o divórcio do que os homossexuais. A Bíblia fala mais contra o divórcio, contra casar-se de novo, do que os homossexuais. Que hipocrisia é essa? Agora eu vou perguntar para você o seguinte, que moral, que autoridade contra Satanás, viu? Não é engambelar os povos, as pessoas. Que moral, que autoridade um homem que é casado 2 ou 3 vezes num púlpito tem contra esse tipo de diabo? Ele dá risada na cara deles. Você é hipócrita. Você vem falar contra homossexuais? Você é hipócrita, você é casado 2, 3 vezes. Você não obedece nem às leis mais básicas de Deus. Como é que você quer trazer para nós algo mais profundo? Ah, meu irmão, virou mesmo, como diz, todas as mesas cheias de vômito, não é verdade? Todas elas cheias de vômito. Mas Deus disse que teria um grupinho eleito. Deus disse que teria um remanescente. E este grupo remanescente, eles cumpririam toda a palavra de Deus. Eles não deixariam nada para fora. Todas as regras. Irmãos, nós estamos vivendo os dias
onde regras. A Bíblia não diz, Daniel 11, que ele mudaria as leis. Que ele mudaria as leis. E esse espírito de mudar as leis invadiu as igrejas e eles querem mudar os mandamentos, os estatutos, as regras e as qualificações de Deus. Está aqui algo que eu não consigo entender, meus irmãos. Está aqui algo que na minha cabeça eu não consigo entender. Como é que as pessoas não conseguem diferenciar qualificação, meus irmãos, qualificação de santidade ou de salvação? Quando nós falamos que alguém não é qualificado para o trabalho, nós não estamos dizendo que ele é o filho do diabo, nós não estamos falando que ele é o filho de Satanás, que ele está perdido. O que nós estamos dizendo é que ele não está qualificado para aquela função ou ofício. E as pessoas se ofendem, se enchem de razões. Olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. Pegue as mulheres hoje. As mulheres, meus irmãos, elas estudam mais, elas têm mais estudo, elas têm mais afinco, elas têm mais, se preparam mais. Irmão, quer dizer nada. Uma mulher, só porque ela é mais inteligente, ela é mais estudada, não tem nada a ver com qualificação. O lugar da mulher nunca é no governo de um país. Dá uma olhada nesse país, a desgraça que está. Por quê? Porque tem uma mulher no comando. Deus não pode passar por cima de sua palavra. E é triste dizer que tem evangélicos aí fora que votaram na mulher, que votam em mulher. Agora, eu não estou dizendo, irmãos, que mulher não presta, que mulher é um bicho inferior. Não estou falando nada disso. Deus está dizendo que para aquele ofício, ela não pode exercer a função. Ela é santa do mesmo jeito, ela é inteligente do mesmo jeito, ela é sábia, ela é virtuosa do mesmo jeito, mas não está qualificada para aquela função. É simples. Mas as pessoas se enchem de ofensa, se enchem de ira e não percebem que estão vindo contra a palavra de Deus. Irmão, esse lugar está fedendo tanto, mas tanto, que isso aqui, nós não suportamos mais viver neste lugar. Por quê? Porque ninguém respeita as regras mais. Qualificação? Esqueça a qualificação. Que ministro pode ser qualquer ministro. Pode ser de qualquer jeito. Quem é? Deus é amor. Deus perdoa. Deus perdoa, mas a qualificação continua desqualificada do mesmo jeito. Perdoou. Não duvido que perdoou. Mas e a qualificação? A qualificação tem que ter os seus requerimentos. E por aí vai. Mas não vamos desvirtuar do nosso assunto aqui, não é? Mas a hora chegou, viu, irmão? É melhor você estar cumprindo toda a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, você não consegue cumprir toda a palavra de Deus se você não tiver o batismo do Espírito Santo. Obediência total à palavra de Deus te dá o direito do batismo do Espírito Santo. Chegou a hora de nós nos esforçarmos, arrumar o que está errado. Olha aqui, ó. O Hades, o inferno, o sepulcro, Sheol, refere-se tudo à mesma coisa. O sepulcro. Sepulcro. Saíram dos seus sepulcros espirituais, não físicos. Lá de baixo. Não é? Mas que maravilha, né, irmão? Você vai ver o tanto que vai te ajudar essa lição aqui. Eu garanto para vocês, viu? Nós vamos conseguir conectar muitos pontos. Muitos pontos. Agora, o irmão Branham, na mensagem Dia de Vitória, de 1963, agora ele vai falar o seguinte, olha, ele vai diferenciar mais uma coisa para nós aqui. Parágrafo 243. Parágrafo 243. Ele diz assim, ó, é dia 21 de abril de 1963. Agora, a promessa que lhe havia sido dada, que lhes haviam sido dada a todos esses heróis, os santos que dormiram no Velho Testamento, até que finalmente a hora chegou, a hora crucial, em que aquela promessa deveria ser cumprida, paga. E Jesus havia vindo à Terra e ele tinha conquistado cada doença, ele conquistou tudo. Agora ele tinha que conquistar a sepultura. Olha o que o profeta vai dizer aqui. Ele tinha conquistado a morte, Jesus. Presta atenção. Ele tinha conquistado a morte não conseguia ficar na sua presença. Agora o irmão Branham está diferenciando que a própria morte, que ele venceu, trazendo Lázaro à ressurreição, Lázaro, o filho da mulher de Naim e a pequena garotinha, ele venceu, ele mostrou que ele tinha poder sobre a morte, não é? Mas olha o que o profeta vai dizer para nós. Ele tinha conquistado a morte. A morte
não conseguia ficar na sua presença. Ele nunca pregou num funeral. Não, senhor. A viúva de Naim veio com seu filho, trazendo daquele jeito na procissão, e ele mandou parar o funeral e ressuscitou o rapaz. Ó, que coisa! Sim, senhor, ele provou que ele tinha poder sobre a morte. Agora, tinha mais 2 inimigos, tinha mais 2, além da morte, aquela morte. Tinha mais 2 inimigos que ele tinha que conquistar. Isto é, o sepulcro, o inferno, o Hades e o sepulcro. Está vendo que o profeta está dizendo aqui? Ele está usando a mesma palavra, sepulcro, para o Hades e sepulcro, de que ele tinha que levantar na manhã da ressurreição. Aqui o profeta usou as mesmas palavras, o sepulcro, o Hades e o sepulcro, onde ele levantou na manhã da ressurreição. Está na mensagem dia de vitória. Aqui o profeta usa a mesma palavra. Ele diz assim, mais 2 inimigos, o sepulcro, o inferno, o Hades e o sepulcro. Então, naquele dia que ele morreu, tão morto, a tal ponto que o sol parou de brilhar e a terra teve uma prostração nervosa e as rochas despencaram os montes e coisas assim, ele morreu. Ele desceu ao inferno e ele conquistou a morte. Ele conquistou o inferno, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno. Na manhã da Páscoa, ele conquistou o sepulcro. Está vendo? Jesus conquistou a morte aqui em cima, ele trazia as pessoas de volta à vida, ele provou isso. Depois ele desce lá no sepulcro, lá embaixo, no Hades, a região dos cativos, e ele conquista aquele cativeiro lá embaixo, ele conquista aquele sepulcro lá embaixo. Aí ele sobe aqui em cima, ele chuta a porta do sepulcro aqui de cima também. Bom, Jesus veio arrebentando tudo quanto é tipo de inimigo, tudo quanto é tipo de sepulcro, tudo quanto é tipo de portas do inferno. Ele veio arrebentando tudo. E é este poder que Deus deu à sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos poder sobre a morte, sobre alguém. Nós temos poder para não ficarmos presos pelos sepulcros denominacionais. Se nós partirmos daqui, nós temos poder para não ficarmos presos na região dos perdidos. E se nós formos para a região dos santos, a 6ª dimensão, nós temos poder para romper a sepultura aqui embaixo, onde quer que o teu corpo seja posto. 3 coisas, meus irmãos. Porque esta morte física, ali está incluso todas as doenças. Poder sobre a gripe, poder sobre o câncer, sobre a tuberculose, sobre todas as doenças. E sobre a própria morte. Uma pessoa morrer, isto é, tombar fisicamente falando. Nós temos esse poder, mas não para por aí. Temos poder sobre, para não ficarmos na região dos perdidos, temos poder sobre os sepulcros denominacionais, não nos pega, não nos engana. Estas cadeias de escuridão não nos pegam, não. Mas a Bíblia diz, na 2ª carta de São Pedro, que muitos são os que estão presos nas cadeias denominacionais. Muitos presos nas cadeias denominacionais. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Sabe de uma coisa? Sabe no milênio? Sabe no milênio? Vai ter uma corrente lá, uma cadeia também, que nós vamos prender Satanás e ele estará preso. Aqui tem um espírito religioso prendendo as pessoas de chegarem na presença de Deus, não é? Chegarem na presença de Deus. No milênio, vai ter um povo que vai ter uma cadeia para prender, para que ninguém chegue na presença de Satanás. Para que ninguém seja possuído por Satanás. Uma cadeia aqui, uma cadeia lá. Uma corrente aqui, uma corrente lá. Uma igreja falsa aqui, uma igreja verdadeira lá. Um espírito falso aqui, um espírito verdadeiro lá. Um não deixa chegar na presença de Deus e um não deixa que o diabo venha até as pessoas. Está chegando, meus irmãos. Estamos quase lá, não é? Dia de vitória. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o nosso repasse aqui, não é? Dando uma repassada, eu achei que seria maravilhoso. Achei que seria maravilhoso nós falarmos. Você pode ver em Efésios 4, verso 8, que ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que lhes prendia. O que é o cativeiro? Aquilo que lhes prendia. Jesus conquistou aquilo para eles, não é? Todas as tradições humanas, tudo que lhes faltava, Jesus conquistou para eles. Agora, veja bem.
referente aos santos do Velho Testamento, para nós encerrarmos essa parte aqui, e nós já vamos entrar em algo, vamos dar umas pinceladas aqui. Nós vemos que Jesus queria trazer algo para eles, irmãos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse Gabriel a Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre todos os judeus. Todos. Isso significa o quê? É tão claro como o dia entender que os santos do Velho Testamento dependem dos últimos 3 anos e meio, para que possam receber o corpo físico glorificado. Porque o corpo teofânico, ele deu para eles na primeira vinda, mas o corpo físico, eles só recebem na sua segunda vinda, que se cumprirá através do ministério de Moisés e Elias. Mas, irmãos, antes disso, nós que estamos vivos, nós que estivermos vivos e permanecermos, receberemos todo o pagamento adiantado. Não é? Antes que todo mundo. Ah, que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Nós vamos receber, nós que estivermos vivos, os santos que estão na sexta dimensão serão glorificados primeiro, na verdade. Eles recebem um pouquinho antes do que nós. E nós veremos eles e todos nós juntos iremos encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Todos aqueles que dormiram em Cristo. Não é? Se tiver alguém que não conhece muito desta mensagem, o verso que eu estou usando para mostrar que aqueles que ressuscitam são só aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que foram sepultados em Cristo. Certo? Aqueles que foram sepultados em Cristo. Muitos foram sepultados na igreja batista. Esses não vão levantar. Muitos foram sepultados na igreja metodista. Esses não vão levantar. Muitos foram sepultados na igreja luterana. Esses não vão levantar. Mas aqueles que foram sepultados em Cristo, Deus, em sua vinda, os tornará a trazer com Ele. Estes sim, que creram na promessa para o seu dia. Que coisa maravilhosa, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Muito bem. Muito bem. No final dos 3 anos e meio, ele vem e dá o final da promessa para eles. 70 semanas estão determinadas, não é? E falta 3 anos e meio ainda, 3 anos e meio já se cumpriram, não é? Quando o Messias fez uma aliança com eles, o profeta disse, o Messias, Cristo, fez uma aliança com eles. E como é que ele provou a sua aliança? Quando ele pregou 3 anos e meio para eles. Então, se você está pensando que Daniel 9, 26, 27 está falando do anticristo, você está enganado. Vá em perguntas e respostas sobre os selos, e o profeta responde a pergunta. Ele diz, não, Senhor, o príncipe que está se referindo lá é o Messias, que fez uma aliança com eles por 1 semana, mas só cumpriu metade dela, porque na metade ele foi morto. Ele ainda precisa cumprir sua palavra com eles, com os judeus, pelo resto da semana. Perguntas e respostas sobre dos selos. Ele responde a pergunta sobre Daniel 9, 26 e 27. Volto a repetir, o príncipe que se refere em Daniel 9, 26 e 27 não é o anticristo, é o Cristo, que fez uma aliança com eles, dando prova como? Um ministério de 3 anos e meio sobre a terra. Mas faltam 3 anos e meio para ele cumprir com o povo judeu. Maravilhoso, não é? E ele vai cumprir. Está prestes a acontecer. Aí, o anticristo faz uma aliança com os judeus e rompe esta aliança depois que ele consegue pegar todos os títulos, né? Todos os títulos através do mercado de ações, bolsa de valores, ele engana os judeus e então ele rompe essa aliança. O anticristo fazendo uma cópia, copiando o que Deus fez. Deus faz uma aliança com o seu povo de 7 anos de ministério, onde o Messias tinha que cumprir 7 anos de ministério. O anticristo também faz uma aliança com os judeus, querendo se passar pelo Messias, como o salvador da pátria, como aquele que consegue resolver todos os problemas, que é isso que vai acontecer, não é? Muito bem.